Olá pessoal, história com o professor Flávio. Principais pontos da história da Mesopotâmia. Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Veja só. A Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Então, com a existência de dois rios, Tigre e Eufrates, começam a surgir civilizações, né? Lá na região sul do rio, que é chamada de Caldeia, uma região muito fértil. O rio, ele dava a possibilidade de viver de uma maneira mais tranquila. Ao invés do homem ser nômade e sair buscando, caçando, né, pesca, frutos, ele poderia desenvolver a agricultura. Então, o rio Tigre e o Eufrates contribuiu para que muitas civilizações se desenvolvessem. Dentre elas, nós podemos citar a primeira civilização mesopotâmica, que seriam os sumérios. Os sumérios viviam em pequenas cidades-estados, tá bom? Eles não teriam criado o império sumério, não. Seriam pequenas cidades, cada cidade com a sua autonomia. Foram os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, em forma de cunha. Eles utilizavam símbolos para dizer, por exemplo, faziam 3 luas, um exemplo. Faziam 3 luas, faziam 3 vasos e diziam: existem 3 vasos e cheios ali de alimentos, né, de grãos, por exemplo, poderiam durar 3 luas ou 3 dias. Essa é a escrita cuneiforme. É datada de cerca de 3.500 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Depois dos povos sumérios, veio um povo chamado os Acádios, né? Viria de uma região inicialmente chamada de Acade. Esses Acádios, eles chegaram e invadiram aquela região ali, onde os sumérios estavam, dominavam os sumérios. Houve ali uma troca de cultura, porque quem estaria invadindo acaba se influenciando pela cultura já existente. Então, eu falei para vocês da cultura cuneiforme. Vai haver um aprofundamento da cultura. Uma outra coisa, falei para vocês que houve uma dominação da cultura. Pois é, os templos, zigurates, construíam zigurates. Lembrava, de certa forma, uma pirâmide. Lembrava só, tá bom, gente? Construíam o zigurate. Então, com o passar do tempo, os povos que iam chegando ali na Mesopotâmia iam fazendo aquele zigurate, né, com uma ou outra modificação, um templo, tá? Os acadianos, eles expandiram um pouco mais o território, lá na Mesopotâmia. Depois chega um outro povo lá. Eram chamados amorritas ou amoritas. Em alguns livros você pode encontrar amoritas. Preste atenção à história com o professor Flávio. Mesopotâmia, lá no Oriente Médio. Estamos vendo onde hoje é o Iraque, tá bom? Os amorritas então chegaram. Eles tinham uma origem. Essa origem seria os antigos babilônios, era conhecido também. Vieram lá do norte da Babilônia. Esses amorritas, eles tinham, pela primeira vez, escrito um código de leis, chamado Código de Hammurabi. Alguns historiadores já quebraram essa ideia e dizem que existiram códigos de leis mais antigos. Mas vamos lá. Código de Hammurabi, primeiro código de leis escritas. O Código de Hammurabi, ele era baseado num princípio. Um princípio chamado princípio de Talião, tal qual. Então veja bem, tal qual o crime cometido, tal qual será a pena aplicada. Então, se a pessoa promovesse algum crime de roubo, ele poderia ter suas mãos decepadas, para servir de exemplo. Se a pessoa falasse mal, ele poderia ter a sua língua cortada, tá bom? Então, a pena de Talião, ela demonstrava que o Código Hammurabi existia uma rigidez muito grande. Olha aí, os amorritas, os antigos babilônios, né? E quem era Hammurabi, professor? Foi um rei, né, que resolveu transcrever, né, deu ordem para que transcrevesse aquelas leis que eram baseadas na tradição oral, para que a tradição fosse escrita, tá? A partir daquele momento, escrita. Professor, o código era tão rígido assim, o código dos amorritas, dos antigos babilônios? Eu digo, era. Porém, poderia acontecer dependendo da pessoa que praticasse o crime, fosse de um elevado
cargo, tivessem uma influência política, né, uma influência considerável, poderiam aliviar. Professor, o senhor está dizendo então que se duas pessoas praticassem o mesmo crime, só que uma de uma classe social menor e a outra de uma classe social mais elevada, essa outra poderia ser beneficiada de alguma forma? Sim, poderia ser, pessoal. Infelizmente, né? A questão da desigualdade social, a questão dos privilégios é muito antiga no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? Mas vamos lá. Vocês aprenderam até o momento que nós estamos falando da Mesopotâmia. E falamos do povo sumério, falamos dos acadianos, falamos agora dos amorritas, conhecidos também como antigos babilônios. Quem será o próximo povo agora? Vamos lá. O próximo povo agora seriam os assírios. Vinham os assírios de uma região ao norte da Mesopotâmia, uma área chamada Assur, né? Que significa local de passagem. Os assírios, eles eram guerreiros, eles eram muito violentos, né? Eles faziam atrocidades com seus inimigos. Para vocês terem uma ideia, a ponto de colocar numa lança e pendurar lá, deixar o inimigo lá pendurado, como um espeto, tá bom? Bom, por que eles eram tão malvados assim? Uma das hipóteses seria o seguinte: se eles ficavam numa região de passagem, que é até uma região um pouco seca, e se deparavam volta e meia com um ou outro diferente grupo de pessoas, e se batalhavam, né, e entravam em brigas, eles iriam pegando o hábito, o costume de ser militar, de ser guerreiro. Tá? Os assírios então dominam toda a Mesopotâmia, inclusive aonde ficavam ali os amorritas, tá certo? E expande mais o território, a ponto de chegar na parte da dominação na região norte da África. Os assírios, eles tinham uma dominação considerável. Também, poder de fogo, característica militar, não seria para menos, né, pessoal? Bom, não só de violência, de brigas e mortes e atrocidades viviam os assírios. Eles tinham uma biblioteca, chamada Biblioteca de Nínive. Essa Biblioteca de Nínive, ela guardava escritas de argila, elas guardavam nessa biblioteca monumentos, né, obras assim, esculpidas em pedra que representasse a ostentação, né, que ostentasse, mostrasse o poder do povo assírio ali. Tá certo? Então, era demonstração, olha aqui a nossa biblioteca, veja os nossos feitos heróicos, como o nosso povo é. Entendeu? Assírios. Bom, depois dos assírios, nós temos um povo chamado os Novos Babilônios, ou então os caldeus. Tá? Os caldeus chegam, os Novos Babilônios chegam e dominam toda aquela área ali. Faz muitas pessoas de escravas, tá certo? Para vocês terem uma ideia, tem o chamado cativeiro babilônico dos hebreus. Os hebreus, os babilônios escravizaram eles. Bom, quando a gente fala em babilônios, nós não podemos deixar de falar de Nabucodonosor, né? E até de Nabopolassar também, que seriam filhos dele. Mas o que acontece? Os babilônios, eles têm uma característica que se distingue das demais. E a característica gritante é a questão da arquitetura babilônica. Para vocês terem uma ideia, existiam os jardins suspensos da Babilônia, né? Os estudos indicam que o rei babilônico Nabucodonosor, querendo dar um presente para sua esposa, fez com que fosse criado uns jardins. Não é aquele jardim que fica suspenso, que a gente imagina em cima das nuvens, para quem era da época de Caverna do Dragão, não, viu? Existiam pilares. Até recentemente descobriram um local com pilares e disseram assim, poxa, provavelmente seriam os jardins babilônicos, né? E o rei deu ordem para que colocassem plantas de origem lá da cidade natal, da esposa dele. Além disso aí tinha a Torre de Babel também, né? Tem até na Bíblia, tem a versão religiosa, né, do homem construir a Torre de Babel até o alto e ter o castigo e os homens falarem em várias línguas. E tem uma versão histórica, que seria a Torre de Babel. Seria um zigurate, onde para cada andar dela
um grupo de pessoas que tivessem a mesma cultura, ou então que soubessem falar, né, para realizar o comércio, iria estar naquela sala. Então, vamos supor, uma sala para o pessoal dos asiáticos da região sul, uma sala dos asiáticos da região oeste, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós terminamos o assunto da Mesopotâmia com os babilônios. Dos babilônios, vocês podem perceber que tem a característica arquitetônica que citei, a Torre de Babel, né, um grande zigurate, os jardins suspensos também, né, um cativeiro que foi construído também para aprisionar todas as pessoas ali que não aceitassem a dominação dos babilônios. Uma característica cultural, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Uma outra característica é que eles diziam que após a vida existia um mundo subterrâneo, né, e que eles deveriam aproveitar ao máximo. O povo da Mesopotâmia era um povo festivo. Tá? Outra coisa, em relação a astros, existia um estudo bastante considerável naquela época, certo? Bom, sobre a Babilônia ficamos por aqui, sobre a Mesopotâmia ficamos por aqui. Até mais, até a próxima aula com o professor Flávio. Assina o YouTube aí, passa a acompanhar as minhas aulas. Tchau.